Boa noite, pessoas. Então, ou bom dia, né? Depende do horário que vocês vão assistir. Então, hoje vamos falar da lei de resfriamento, também conhecida como lei de resfriamento de Newton. Isso porque lá em meados de 1700, Newton observou o seguinte fenômeno. Então, ele tomou dois objetos. Vou pegar aqui um objeto P1, objeto P2, objetos idênticos. Então, são objetos absolutamente idênticos. O desenho não está ajudando, mas era para ser, né? E com temperaturas distintas. Então, aqui a gente tem uma temperatura Tm maiúscula e aqui uma temperatura Tm minúscula. Importante, a temperatura de um dos objetos é maior que a temperatura do outro objeto. Deixa eu ver. Tá, então esse objeto aqui tá bem quente, mais quente. Do que esse aqui. Ficou ruim, né? Não tem problema não, enfim. Então, aí beleza. Aí ele observou o seguinte fenômeno. Então, é importante, a temperatura ambiente, então TA. Aí ele observou o seguinte fenômeno. P1, que é o objeto que está mais quente, a variação de temperatura dele é maior do que o P2, que é o objeto que está menos quente. Então, vamos escrever isso. Lei do resfriamento, 1700. Tá, então, Newton observou o seguinte fenômeno. Então, objeto P1, objeto P2, mais quente do que esse. Então, a variação da temperatura de P1 é maior que a variação da temperatura de P2 em um determinado tempo. Em um determinado tempo T. Então, como que a gente poderia escrever isso? Então, a variação de temperatura em relação a um determinado tempo, ela é proporcional à diferença do seu tempo, desculpa, a temperatura da sua... calma aí. A variação da temperatura em relação ao tempo é proporcional à diferença da temperatura entre o objeto e o ambiente. Então, escrevendo isso, seria algo mais ou menos do tipo assim. A variação da temperatura em relação ao tempo é proporcional, ou seja, é igual a uma constante, vezes a diferença entre a temperatura do objeto e a temperatura ambiente. Então, esse modelo aqui descreve exatamente o que o Newton observou, que a gente acabou de falar. A variação de temperatura em relação ao tempo é proporcional, uma constante K, vezes a diferença
temperatura menos temperatura ambiente. Então vamos resolver isso aqui, vamos resolver essa equaçãozinha. Então a gente vai resolver ela utilizando a seguinte ideia. Então vamos tomar esse dt, botar ele aqui do lado direito e t menos ta aqui no denominador. dt sobre t menos ta é igual beleza. Aqui a gente pode tomar integral em ambos os lados da igualdade. Resolver por variáveis separáveis. Esse lado direito aqui é mais tranquilo. A integral de k vai ficar kt mais uma constante. Esse lado aqui também não é difícil. Integral de 1 sobre t menos ta dt. Então, na verdade, temos isso aqui. Então, a gente sabe lá do cálculo que aqui vai dar ln t menos ta e aqui kt mais uma constante. Beleza. Usando a propriedade da exponenciação, como o logaritmo é a operação inversa, então a gente toma o logaritmo em ambos os lados. Toma o logaritmo aqui, toma a exponencial aqui e aqui. Exponencial e logaritmo, elas vão se cancelar. Minha cachorra é educada. Ela grita "oh" quando ela quer entrar. Então aqui são funções opostas, vão se cancelar, vai ficar t menos ta igual. Aqui podemos escrever e elevado a c vezes ekt. Aí aqui vamos observar que a temperatura ambiente e aqui é a temperatura do objeto. A temperatura do objeto vai estar, nesse caso aqui, mais quente do que a temperatura ambiente. Então esse aqui vai ser um número maior menos um número menor. Então é positivo. Então esse módulo aqui é desnecessário. Escrevemos então T menos TA igual EC vezes EKT. Então essa é a equação que vai nos dar a temperatura. Vamos tomar um exemplo. Então, seguinte. Um bolo é retirado do forno a 180 graus e colocado em um ambiente a 30 graus. Após 3 minutos, a temperatura do bolo, após 3 minutos, temperatura do bolo passou a ser 60 graus. Então, qual é a equação? Na verdade, é uma função, né? Que fornece a temperatura em qualquer instante t. Então, vamos lá. Primeiro, a relação que acabamos de chegar.
é T menos TA igual EC vezes EKT. O problema nos diz que, no momento em que o bolo é retirado, ou seja, no instante zero, a temperatura era 180. O ambiente é 30. Após 3 minutos, ou seja, T de 3, a temperatura era 60. E a temperatura ambiente é igual a 30. Então, temos que descobrir o quê? Para poder modelar essa situação aqui. A gente tem que descobrir esse valor aqui que está acompanhando, E elevado a C, essa constante, e o valor K. Então, vamos lá. Nossa temperatura ambiente é 30. Então, T menos 30 igual EC vezes EKT. Bom, aqui já vou escrever do outro lado da igualdade. 30 mais. Ok. Aí aqui ele diz que no instante T igual a 0, a temperatura era 180. Então, quando T é 0, a temperatura 180. Quando T é 0, a temperatura é 180. Beleza. Eu joguei o 30 para cá, desnecessário, né? Que eu vou ter que mandar ele para a esquerda de novo para fazer a subtração. Então, volta, rapaz. Volta para cá. Então, aqui podia ter deixado desse jeito aqui, né? Então, 180 menos 30, 150, E elevado a C. E aqui 0. 0 vezes K, né? 0 vezes qualquer coisa, dá 0. E elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, na real, E elevado a C, toda essa constante aqui é 150. Vou tirar você aqui. 150. Logo, nossa equação aqui já está tomando uma cara. Então, vamos reescrever ela. Então, T menos 30 igual a 150 vezes EKT. Então, era assim. Já demos uma melhorada. E agora já demos uma melhorada da melhorada. Então, agora vamos descobrir esse K. Então, esse aqui eu já usei. Para descobrir o K, a gente vai usar essa outra informação aqui. Após 3 minutos, então passados 3 minutos, a temperatura era 60. Então, quando T é 3, T, o tempo, né? A temperatura é 60. Então, vamos escrever isso. A temperatura é 60 quando o T é 3. Então, bora resolver essa equaçãozinha aqui. Equaçãozinha simples, não linear, mas só tem uma incógnita aqui, que é o K. 60 menos 30 costuma dar 30. 50 está multiplicando. Bom, já vamos jogar ele aqui dividindo. E 3K. O que dá para fazer? Dá para simplificar aqui. Corta o 0 com 0. 3 e 15 dá 1/5. E 3K. Podemos aplicar o ln em ambos os lados dessa igualdade. Então, aplicando ln, vou ficar com ln de 1/5 igual ln de E elevado a 3K. Bom, ln e E são operações
se cancela. Então, na verdade, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o K vai ser esse trambolho aqui. ln de 1/5 dividido por 3. Desse modo, nossa equação, na real, tem essa cara aqui. T menos 30 igual. Bom, agora sim, como a gente está escrevendo já a solução completa, então vamos escrever assim para ficar mais bonito. 30 mais 150 vezes E. O K, que é esse trambolho todo, ln de 1/5 dividido por 3 vezes o T. Então, essa equação que nos dá a temperatura após um determinado tempo T. Então, se quisermos saber qual é a temperatura do bolo, nesse caso aqui, após passar, sei lá, 5 minutos, bom, vamos calcular aqui, só a título de exemplo. Vamos pegar um número fácil de calcular. Qual seria a temperatura? Então, qual seria a temperatura após passar 6 minutos? Se, quando a gente tira o bolo, ele está a 180 graus, depois de passar 3 minutos, ele está a 60 graus, e depois de passar 6 minutos, qual será que é a temperatura desse bolo? Então, vamos substituir o T por 6. Então, vamos pegar essa equação. T é igual a 30 mais 150 vezes E. Aí esse trambolho todo aqui. ln de 1/5 dividido por 3 vezes 6. E aí eu peguei o 6 aqui, né, primeiro eu tinha dito depois de 5 minutos, mas vamos usar o 6, que é bem mais fácil de calcular. Então aqui 6 dividido por 3 vai dar 2. Então T é igual a 30 mais 150 E ln de 1/5 vezes 2. Vamos ver quanto que dá esse ln de 1/5. Cadê a calculadora? ln de 1/5. Essa dá um número bem feio. Menos 1,609437. Tá, vamos tentar fazer sem conta, vai. Sem resolver esse valor. Boa, vamos fazer assim então. T é igual a 30 mais 150. Vamos usar aqui uma propriedade. Aqui a gente tem uma exponenciação e uma multiplicação. Então a gente sabe que isso aqui a gente pode escrever assim. E ln de 1/5, tudo isso elevado a 2. É a propriedade da exponencial. Se eu tenho a elevado a b vezes c, é a mesma coisa que a elevado a b elevado a c. Então é só aplicar uma propriedadezinha. Vou tentar escrever aqui melhorzinho. 1/5. Opa. 1/5. Beleza. Aí, no que isso vai me ajudar? Vai me ajudar que agora eu tenho aqui exponencial e logaritmo, e ln. Então, vai ficar t igual a 30 mais 150 vezes 1/5 ao quadrado.
Opa, facilitou muito. Nem precisou fazer aquela conta chata. 150 vezes 1/5 ao quadrado dá 1/25. Temperatura é igual a 30. Aqui, só simplificar. 6 mais 6. Então, a temperatura, quando o bolo é retirado, é 180. Após passar 3 minutos, ele está 60 graus. Após passar 6 minutos, ele vai estar medindo 36 graus. E assim por diante. Então, interessante notar, como Newton havia proposto lá no início, que eu comentei, ó, nos primeiros 3 minutos, ele baixou 120 graus. Então, baixou muito. Já nos próximos 3 minutos, ele baixou o quê? 24 graus apenas. Então, se a gente fosse modelar mais ou menos através de um gráfico, seria uma parada mais ou menos assim, né? Qual é a temperatura ambiente nesse caso? 30. Então vamos botar aqui, mais ou menos aqui, 30. Então, no início ele cai muito rápido, então ele tem uma queda muito grande no início, depois ele vai se estabilizando aos poucos, pá. E aí com o passar do tempo, ele vai cada vez mais se aproximando da temperatura ambiente, que é 30 graus. Aqui vai bem suavezinho, se aproximando bem devagar. Então algo seria mais ou menos assim. Primeiro ele tem uma queda muito brusca, e depois a queda vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Seria mais ou menos assim. Aqui tá meio tortinho, uma lombadinha, mas beleza. Então, a lei do resfriamento é essa. Agora vou deixar uma tarefinha para vocês se divertirem. Aliás, uma não, duas. Então, tarefa 1. Termômetro é removido de uma sala cuja temperatura é 70 graus Fahrenheit e colocado do lado de fora com temperatura de é colocado do lado de fora com temperatura ambiente de 10 graus Fahrenheit. Após 30 segundos, ou seja, ó, aqui a gente vai falar do tempo em minutos. Então, 30 segundos seria o equivalente a T igual a meio. Após 30 segundos, o termômetro
marcava 50 Fahrenheit. Qual será a temperatura após passar 1 minuto? Quanto tempo levará para o termômetro marcar 15 Fahrenheit? Então, o termômetro estava numa sala cuja temperatura era 70 graus Fahrenheit. Então, estava lá o termômetro marcando 70, aí ele foi tirado dessa sala e colocado do lado de fora, no ambiente cuja temperatura ambiente era 10. Aí, observando o termômetro, após 30 segundos, ou seja, após meio T, o termômetro marcou 50. Então ele pergunta qual é a temperatura após passar 1 minuto. Depois, quanto tempo vai levar até o termômetro marcar 15. Então, nesse primeiro aqui, só para não confundir, vamos dar uma ajudinha. Então, T de 0. Então, T no ambiente inicial, 70. Após passar 30 segundos, ou seja, T de meio é 50. E a temperatura ambiente é igual, cadê? 10, né? Cadê? 10. Então, ele quer saber, ele pergunta quanto que é T de 1 e pergunta também T de quanto, ou seja, quanto de tempo vai ser necessário até que o termômetro marque 15. Essa é a tarefinha número 1. Agora o número 2. O termômetro. É retirado de uma sala. E colocado do lado de fora. Então, o termômetro é retirado de uma sala e colocado do lado de fora, cuja temperatura é de 5 graus. Após 1 minuto, o termômetro marcava após 1 minuto, o termômetro marcava 20. Após 5 minutos, o termômetro marcava 5 minutos, ele marcava 10 Fahrenheit. Então, a pergunta: qual era
Então, o termômetro era retirado de uma sala, a gente não sabe a temperatura que estava na sala, mas ele é colocado do lado de fora, cuja temperatura ambiente desse lado de fora é 5 graus. Aí, após 1 minuto, o termômetro marcava 20. Passaram 5 minutos, o termômetro marcou 10. A pergunta: qual é a temperatura inicial dessa sala? Então, beleza? Então, essas duas tarefinhas eu quero que vocês façam. Vou pensar, vamos combinar ainda uma data, mas é isso. Obrigado pela paciência e nos vemos em breve.